Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eliezer Cavalheiro para mais um vídeo aí a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio, né? O Enem. Pessoal, como a gente sabe, né, a prova do Enem ela está se aproximando, vai ser agora no próximo mês, né? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar a respeito de um assunto extremamente importante, né? Que é referente à prova de matemática e suas tecnologias, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu irei falar sobre 8 questões clássicas da prova de matemática, justamente objetivando ajudar vocês aí que estarão prestando esse exame no próximo mês. Então, antes de começar o vídeo, eu gostaria de solicitar a você que ainda não é inscrito aqui no canal, que faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações para não perder novos vídeos quando sair, curta, comente e compartilhe os vídeos do canal com seus amigos, isso é muito importante para fortalecer o projeto e também me motiva a sempre estar produzindo novos conteúdos para manter vocês sempre bem informados. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo, certo? Então, pessoal, eu estou aqui no site Guia do Estudante, e eu me deparei com essa seguinte informação, né? Enem, 8 questões clássicas da prova de matemática, tá? Então, pessoal, essas questões, o Exame Nacional do Ensino Médio, basicamente, o formato das questões de matemática é o mesmo, se mantém o mesmo todos os anos. Então, é basicamente sobre isso que eu estarei abordando com vocês aqui no vídeo. Então, se eu fosse dar algum conselho para vocês que estão preocupados aí com a parte de matemática, seria para vocês focarem em questões do tipo dessas que estarão sendo abordadas no vídeo de hoje, tá bom? Então aqui, olha só, pessoal, o site ele já vem dando a seguinte, né? Ele vem dando uma seguinte informação aqui, olha. Quem tem medo de análise gráfica, geometria plana, probabilidade, escala ou análise combinatória, respire fundo e chegue junto porque costuma cair em prova. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, olha, análise gráfica, geometria plana, probabilidade, questões de escala, pessoal, né? E também análise combinatória, esses assuntos são batidos. Todo ano eles são cobrados no Enem. Então, se eu fosse mais uma vez dar algum conselho para vocês, estudantes do ensino médio, que irão fazer o Enem 2021, comecem a focar, pessoal, em questões, resolver bastante questões de gráfico, né? Que vocês têm que analisar o gráfico. Questões que envolvem conhecimentos de geometria plana, né? Das figuras planas ali, área, volume, certo? Probabilidade também, tá, pessoal? É muito importante. Questões de escala, né? Geralmente a questão, a banca do Enem, né? Perdão, as provas do Enem, elas dão uma figura maior e uma figura menor. Aí elas querem saber a escala, né? Uma questão de proporção, razão e proporção, né? E também, pessoal, análise combinatória que é muito parecida ali com probabilidade, tá? Então, comecem a focar em questões desse tipo aí. Resolvendo questões anteriores do Enem é uma boa forma de começar, tá bom, pessoal? E agora vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui, olha, o restante das informações. Vou trazer as questões para vocês, ler o comando e a resolução delas para vocês verem como é que essas questões elas são cobradas no Enem, tá bom? O site ele vem trazendo mais algumas informações. Olha, uma das dicas mais importantes quando se trata de preparação para o Enem é a resolução de edições anteriores do exame. Foi o que eu acabei de comentar com vocês. Então, vocês podem ir na própria internet e baixar, pessoal, as provas anteriores do Enem 2020, 2019, e estarem resolvendo as questões de matemática para vocês estarem tendo uma melhor preparação. No próprio YouTube, né, pessoal? Aqui no próprio YouTube tem excelentes vídeos aí, como os vídeos do professor Ferreto, né, de matemática, onde ele resolve questões do Enem, tá bom? Aí olha só, conhecer o estilo da prova, o formato das questões e os temas mais abordados faz toda a diferença no desempenho. Ao fazer essa espécie de estudo da prova, você também irá reparar que, seja pelos assuntos ou pela estrutura das perguntas, algumas questões são muito parecidas de um ano para o outro. Eu acabei de falar isso anteriormente. E nada melhor do que conhecê-las para chegar ainda mais preparado. Então, pessoal, o que é que o Enem faz? Né? Ele, claro que ele não vai repetir questões. Por exemplo, não vai ter uma questão que vai ser aplicada agora em 2022 e foi aplicada de forma idêntica no ano passado. Não, eles não vão repetir questões. Mas eles pegam o padrão, gente. O padrão não muda, beleza? Eles só vão mudando os dados, mudam as informações, alguma figura. Mas o pensamento, o raciocínio para resolver a questão é o mesmo, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Então, pessoal, aqui o site vem dizendo, olha, para te ajudar nesse mapeamento, conversamos com os professores, né, Sérgio Gil e Rodney Lúcio, e eles nos ajudaram a selecionar 8 questões que são clássicas no exame, que é o Enem, tá, pessoal? Então aqui, gente, a primeira questão que eu venho trazendo para vocês, que o site ele mostra, é uma questão de análise gráfica. Eu vou só dar um zoom aqui, pessoal, para ficar um pouco melhor
a visualização de vocês aí, principalmente para quem está assistindo o vídeo em celular, tá? Vou tentar deixar um pouco melhor aqui, pessoal. Então, galera, a primeira questão aqui, olha, que o site traz uma questão de análise do gráfico, tá, pessoal? Gente, não tem uma prova de Enem que não tenha análise gráfica, né? Uma prova de matemática no Enem que não tenha análise gráfica. Olha só, essa primeira questão aqui foi do ano passado, tá, galera? Enem 2020, questão 138 da prova amarela. Vamos lá. O isopor é um material composto por um polímero chamado poliestireno. Poliestireno, sim. Todos os produtos de isopor são 100% recicláveis. Então ele vem trazendo algumas informações sobre o isopor, né? Assim como os plásticos em sua totalidade. O gráfico mostra a quantidade de isopor em tonelada que foi reciclado no Brasil nos anos de 2007, 2008 e 2009. Então olha só, pessoal, tem três, né, colunas aqui de produção de reciclagem de isopor, né, entre 2007, 2008 e 2009. A gente vê que vai aumentando aqui, pessoal, a quantidade, olha só, a quantidade de isopor reciclado em toneladas, né? Considere que o aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009 repita-se ano a ano de 2009 até 2013. Então ele deu até 2009, né? Aí ele está falando que vai se repetir até 2013 essa quantidade de isopor reciclado de 2008 para 2009, tá? Essa proporção aí, né? Repita-se de 2009 até 2013. E a partir daí a quantidade total reciclada anualmente permaneça inalterada por um período de 10 anos, tá, pessoal? Então até 2023 no caso, né? 2013 mais 10 até 2023 vai se manter inalterado. Então, gente, é questão que envolve interpretação também, tá? Já começa a perceber isso daí, né? Aí a pergunta, pessoal, olha só, qual é a quantidade prevista para a reciclagem de isopor em tonelada para o ano de 2020, né? Olha só que questão interessante, né, galera? Então vamos ver aí, pessoal, a resolução dessa questão que o site traz aqui para vocês verem como é que foi feito. Olha só. Aqui a resolução vem da seguinte forma. Resolução. O aumento da quantidade de isopor reciclado ocorrida de 2008 para 2009 foi de... Aí olha só, gente, só bastou fazer aí, né, pessoal, uma subtração aqui. Ele pegou a quantidade de isopor produzida em 2009 e subtraiu da quantidade de isopor de 2008. Isso aqui são dados que a gente tira aqui do gráfico, né? Em 2009 foi 8.400 toneladas, em 2008 7.200. Aí ele subtraiu, né, e viu que de 2008 para 2009 foram produzidas 1.200 toneladas de isopor, né, pessoal? E aí, pessoal, de acordo com o comando da questão, né, assumindo que esse aumento se repita de 2009 até 2013, tem-se que as quantidades de isopor em toneladas recicladas em cada ano são dadas através das tabelas a seguir. Então, em 2009, está no gráfico, né, foi 8.400. Aí a gente somou com esse valor aqui, olha, da subtração de 2009 menos 2008, que deu 1.200, a gente somou 8.400 com mais 1.200, então em 2009 foi 9.600. Isso porque o comando da questão está dizendo que esse aumento de 2008 para 2009 ele vai se repetir até 2013. Então a gente vai somar os valores de 2009 com 1.200, os valores de 2010 com 1.200, de 2011 com 1.200, de 2012 com 1.200, e aí a gente vai chegar no valor produzido em 2013, né, que vai ser esse aqui, galera, olha, de 13.200 toneladas, né, de isopor reciclado aí no ano de 2013. Bem tranquila essa questão, tá, galera? E aí, só que a questão ela quer saber o seguinte, né? A partir de 2013 a quantidade permanece inalterada por 10 anos. Isso aí fala também, isso aí fala no comando da questão. Ou seja, 2013 vai ser 13.200 toneladas, 2014 vai se manter, 2015 vai se manter esse valor de 13.200 até 2023, né? Até 2023, porque são 10 anos. Aí só que a questão ele quer saber o seguinte, a quantidade de isopor reciclado em 2020 Pessoal, se vai se manter inalterado esse valor durante 10 anos, então até 2023 a quantidade de isopor produzido vai ser de 13.200, o que significa que em 2020 também vai ser 13.200, beleza? Essa questão muito fácil, galera, um nível de questão fácil que dava para acertar tranquilamente. Então olha só, então a quantidade de isopor produzido em 2020 é igual à quantidade de isopor produzido em 2013. Por quê? Porque o comando da questão diz que esse valor vai ficar inalterado por 10 anos, o que dá 13.200 toneladas. Beleza?
Então, essa aí a resposta seria a alternativa a letra D, tá, pessoal? 13.200 toneladas. Bem tranquila essa questão, viu, galera? Vamos para uma próxima questão agora, pessoal, que é uma questão de geometria plana, tá? Para vocês verem aí como é que essas questões de geometria plana elas são cobradas aí no Enem. Beleza, pessoal? Então, olha só, o comando da questão diz o seguinte. Essa questão foi de 2020, questão 143 da prova amarela. Beleza? Olha só, a questão diz o seguinte: um marceneiro visitou 5 madeireiras para comprar tábuas que lhe permitissem construir 5 prateleiras de formato retangular. Olha aí, né, galera? Já o formato de retângulo, né, pessoal? De dimensões iguais a 30 centímetros de largura, né, pessoal? Então tem 30 centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento, né? Lembrando que no retângulo, né, pessoal, o comprimento ele é maior do que a largura, certo? Então tem 30 centímetros de largura por 120 de comprimento. E por que esses dados são importantes? Porque você já pode começar a pensar na área desse retângulo, né? Lembrando que a área, basta você multiplicar a largura pelo comprimento para achar a área, nesse caso aqui, em centímetros quadrados, né? Porque as dimensões elas estão sendo dadas em centímetros, né, pessoal? Então vocês já vão começando a pensar nessas coisas. Tendo como objetivo minimizar a sobra de madeira, podendo para isso fazer qualquer tipo de emenda. As dimensões das tábuas encontradas nas madeireiras estão descritas no quadro. Então aqui, pessoal, ele visitou 5 madeireiras, né? E aqui, galera, ele trouxe as dimensões das tábuas encontradas em cada madeireira, tá? Na madeireira 1 teve essa largura, a largura da tábua era 40 e o comprimento era 100 centímetros, ou seja, 1 metro, né? Aí na madeireira 2, 30 e o comprimento era 110, aqui era 35 por 120, na 4, 25 por 150 e na quinta madeireira 20 centímetros por 200 de comprimento, beleza? Então aqui a pergunta vem: em qual madeireira o marceneiro deve comprar as tábuas para atingir o seu objetivo? Aí você tem que voltar aqui para o comando da questão para ver qual era mesmo o objetivo do marceneiro. Ele queria o que, gente? Comprar tábuas que lhe permitissem construir 5 prateleiras de formato retangular de dimensões 30 por 120. E o objetivo dele era minimizar a sobra de madeira. Tá? Lógico, né, pessoal? Não pensando em questão de desperdício, né, galera? Então eram 5 prateleiras retangulares, 30 por 120, né? E aí ele deu essas alternativas aqui. Qual das 5 madeireiras? 1, 2, 3, 4 ou 5? Vamos lá para a resolução da questão. Então, olha só, gente. Como eu falei anteriormente, né? Você já deveria começar a pensar na área aí das prateleiras, né, pessoal? Então a questão vem trazendo o seguinte, olha só. A área das 5 prateleiras, tá? 30 por 120, né, pessoal? Essa era a dimensão de cada prateleira. Então, 30 por 120, né? Então, bastou a gente multiplicar esse valor aqui, olha, 30 por 120, 5 vezes, né? Então, por isso que fica desse jeito aqui, olha, 5 vezes 30 vezes 120. Essa aqui seria a área total das 5 prateleiras, beleza, galera? 18.000 centímetros quadrados, certo? 18.000 centímetros quadrados. Como se pode fazer qualquer tipo de emenda com as sobras, deve-se escolher a madeireira em que haja o menor desperdício. Foi o que eu falei para vocês anteriormente. Ou seja, em que a sobra de madeira seja mínima, mas garantindo uma área total de pelo menos 18 centímetros quadrados. Exatamente, né? Por que 18 centímetros quadrados? Porque 18 centímetros quadrados é a área total aí das 5 prateleiras que o marceneiro deseja construir. Beleza? Tá? A tabela abaixo mostra a área total em centímetros quadrados obtidas com a compra do número mínimo de tábuas necessárias para que atenda o mínimo de 18 centímetros e desperdício em centímetros quadrados que ocorrerá, certo? Olha só, gente, aí para a primeira madeireira, né, a área foi de 4.000 centímetros quadrados, beleza? A área de uma tábua, certo? Então o número mínimo de tábuas necessárias seriam 5 tábuas, isso na madeireira 1, tá, pessoal? Área em centímetros quadrados total a ser comprada, 20, basta multiplicar, né? 5 por 4.000 dá 20.000 centímetros quadrados. Só que aí, galera, vocês têm que ver que lá no cálculo, né? Das 5 prateleiras que o marceneiro desejava construir, dava certinho 18.000 centímetros quadrados. Então aqui para a madeireira 1, ele compraria 5 tábuas, o que daria 20.000
centímetros quadrados, e aí já a gente teria um desperdício aí de 2.000 centímetros quadrados de tábua, né? Porque ele usaria os 18 centímetros quadrados para construir as 5 prateleiras dele e ainda sobrariam 2.000 centímetros quadrados, beleza? Na 2, pessoal, fazendo os cálculos, né? A gente fez o cálculo, achou a área de uma tábua em centímetros quadrados, que deu 3.300. Então, para dar no mínimo 18 centímetros quadrados, você precisaria de 6 tábuas, né? O que daria 19.800 centímetros quadrados. Aí, tirando os 18 centímetros quadrados para construir as 5 prateleiras, sobrariam 1.800 centímetros quadrados. Então, aqui a gente já tem um desperdício menor ainda, né, pessoal? Do que da madeireira 1, beleza? Na madeireira 3, a gente calculou, pessoal, né? Esses 4.200 é a área de uma tábua, né? Lembrando que lá na madeireira 3, tá? Olha só, a largura era 35 e o comprimento era 120. Multiplicando 35 por 120, a gente acabou achando aqui esse valor de 4.200, né? A área de uma tábua. Então, o mínimo de tábuas necessárias que o marceneiro deveria comprar lá na madeireira 3 seria de 5 tábuas, né? Que daria 21.000 centímetros quadrados de tábua. Aí ele tiraria os 18 para construir as prateleiras dele e acabariam sobrando 3.000 centímetros quadrados de tábua. Então, um desperdício muito grande, maior do que da segunda madeireira e maior do que a primeira, inclusive, né? Então, a gente já descarta a alternativa C. Aí, pessoal, a gente vem para a quarta aqui, que é nosso gabarito, né? É a nossa resposta. A gente calcula a área de uma tábua da madeireira 4, que deu 3.750 centímetros quadrados. Aí a gente percebe que o mínimo seriam 5 tábuas, né? Por que 5? Porque se a gente multiplicar 5 por esse valor aqui, olha, gente, dá 18.750. E chega bem próximo do que o madeireiro quer, que é uma área total de 18 centímetros quadrados. Então ele tira os 18 centímetros quadrados e vai sobrar só esses 750 centímetros quadrados aqui de desperdício, né? Então é o menor desperdício, beleza, galera? Então nesse caso a alternativa correta seria a alternativa D aqui, né? Também é uma questão bem fácil, bem tranquila, apenas de análise, né? Calcularia a área de cada tábua, de cada madeireira, veria a quantidade necessária e calcularia o desperdício, beleza? Então foi bem tranquila. Então aqui os professores eles até fazem um comentário sobre essa questão aí, olha. A questão apresenta um tipo de raciocínio muito frequente na prova do Enem. Analisar uma situação, relacioná-la com os dados de uma tabela e a partir da aplicação dos conceitos envolvidos, no caso áreas, né, área das figuras planas, área do retângulo, né, decidir qual elemento explicitado na tabela atende à exigência do enunciado. Explica o professor do ângulo, né, que é um colégio aí, tá? Ele também destaca que a questão exige conteúdos de geometria plana, um clássico da prova. Então, pessoal, eu não recomendo que vocês vão para a prova do Enem sem saber, galera, esses conhecimentos básicos aí, pessoal. Esses conhecimentos básicos aí de geometria plana, área do círculo, área do triângulo, área do retângulo, área do quadrado, beleza? Isso é importante, tá, pessoal? Para vocês resolverem esse tipo de questão, certo? Tem que ter um pouco de raciocínio aí também, beleza? Vamos agora, galera, para a terceira questão aqui, que é uma questão sobre escala. Inclusive, eu já resolvi essa questão aí, tá? Eu já resolvi essa questão, já faz umas 2 semanas aí eu resolvi, porque eu dou aulas particulares de matemática aí para alunos, né? Aqui na cidade onde eu moro, eu trabalho com aulas particulares para alunos que vão fazer de matemática e física também para alunos que vão fazer o exame nacional, que prestam o exame nacional no ensino médio, tá bom? Essa questão aqui é uma questão de escala, né? Já foi uma questão que eu achei assim nível médio, tá? Não é uma questão muito simples, tá bom? Mas vamos lá, galera. Olha só, a caixa d'água de um edifício terá a forma de um paralelepípedo retângulo reto, com volume igual a 28.080 litros, né? Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem essas dimensões aqui, olha, galera. 2 centímetros, tá? Vezes 3,51 centímetros vezes 4 centímetros. Essas são as dimensões da caixa d'água de um determinado... na verdade, essas são as dimensões de uma maquete, né, que representa da caixa d'água de um edifício, beleza? E aqui ele dá esse dado aqui, olha, 1 decímetro cúbico possui 1 litro. E aí vem a pergunta, né, a escala usada pelo arquiteto foi... Aí ele dá essas 5 alternativas aqui, tá, de A até E. Vamos lá para a resolução, galera. Para vocês resolverem essa questão, vocês deveriam saber do seguinte, pessoal. Escala
tá? A escala sempre vai ser uma razão entre a medida do desenho, ou seja, uma divisão, né? Entre a medida do desenho, essa é a fórmula da escala, tá, pessoal? Não vão para Enem sem saber da fórmula da escala, tá? É a medida do desenho pela medida real, tá, galera? Então, ou seja, a medida da maquete pela medida real, beleza? E aí, o que é que a gente faz aí, ó? A gente vai substituir os dados da questão, tá? Quais eram as medidas do desenho? Estão aqui no comando da questão, olha, as medidas da maquete, 2 por 3,51 por 4. Então a gente coloca, né, isso daqui dentro de uma raiz cúbica, né, pessoal? Por que dentro de uma raiz cúbica? Porque a gente está falando de volume, e o volume ele apresenta 3 dimensões, então é por isso que é uma raiz cúbica, certo? A gente colocou as medidas do desenho dentro da raiz cúbica, isso na parte superior, né? E a medida real a gente coloca lá no denominador, no caso, né? 28.080 litros, que vem trazendo aqui na questão, olha, 28.080 litros, beleza? E aí a gente vai resolver essa raiz cúbica aqui, olha. Aqui na parte de cima a gente multiplicou 2 vezes 3,51 vezes 4, deu 28,08 centímetros cúbicos. Aqui na parte de baixo a gente transformou, olha, os 28.080 litros a gente transformou para essa quantidade aqui de litros em centímetros cúbicos. Para isso a gente usou esse valor aqui, olha, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, beleza? Então a gente acaba transformando, né? Aí vocês têm que lembrar, pessoal, daquelas transformações lá de decímetro cúbico para centímetro cúbico, né? Isso para metro cúbico, isso é importante. Então a gente transformou, galera, isso aqui, né, para centímetro cúbico, para ficar na mesma unidade. E aí, pessoal, a gente divide, né, esse de cima pelo de baixo, aí fica nessa proporção aqui, olha, de 1 para esse valor aqui, beleza? Aí a gente vai tirar da raiz cúbica, né? Olha, a raiz cúbica de 1 é 1, e a raiz cúbica, isso aqui, deixa eu ver quanto é, 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, né? A raiz cúbica de 1 milhão, nesse caso aqui, pessoal, vai dar exatamente 100, né? 100 vezes 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão, beleza? E aí a proporção, né, a escala fica de 1 para 100. Resposta certa, letra B, né, galera? Foi uma questão não muito tranquila. Você precisaria saber da fórmula da escala. Nesse caso, como a gente está trabalhando com 3 dimensões, né? Então aí você vai colocar raiz cúbica, né, pessoal? Se fosse em 2 dimensões, seria raiz quadrada, né? E se fosse uma dimensão, você usaria essa fórmula, essa primeira fórmula aqui que ele está dando, né? Que é a fórmula tradicional aí da escala linear, né, pessoal? Então, bastante cuidado com essa questão aí, certo? Aí uma outra coisa que foi um pouco complicada foi essa transformação aqui de litros para centímetros cúbicos, né? Mas isso aí você precisa saber, essas transformações, né? Quem vai fazer Enem, parte de matemática, parte de física, precisa dominar, tá? E agora nós vamos para a quarta questão. Aí aqui ele vem falando, a escala é um assunto praticamente certo na prova de matemática do Enem. Segundo o professor Gil, é um tema que os candidatos não podem deixar de estudar, pois pode ser conectado com geografia, parte de mapas, né? Com produção, que é a questão das miniaturas, construção e arquitetura, que entra as maquetes, que foi esse caso aí da questão, tá? A quarta questão aqui, galera, que a gente vai analisar é uma questão de análise combinatória, beleza? Enem 2018, questão 161, prova amarela. Aí a questão é a seguinte, gente. Ele vem trazendo aqui, olha. Só ver aqui o que é que está escrito, porque tem essa palavra salvar que tá complicando um pouco a leitura, né? Mas vamos lá. Eu acho que era o Salão do Automóvel de São Paulo, é um evento no qual vários fabricantes expõem seus modelos mais recentes de veículos, mostrando principalmente suas inovações em design e tecnologia. Uma montadora pretende participar desse evento com 2 estandes, um na entrada e outro na região central do salão, expondo em cada um deles um carro compacto e uma caminhonete. Para compor os estandes, foram disponibilizados pela montadora 4 carros compactos de modelos distintos e 6 caminhonetes de diferentes cores para serem escolhidas aqueles que serão expostos. A posição dos carros dentro de cada estande é irrelevante. Uma expressão que fornece a quantidade de maneiras diferentes que os estandes podem ser compostos é... Então, gente, essa questão já é uma questão de análise combinatória, pessoal, tá? A gente vai ver até essa questão aqui, tá, galera? Porque o vídeo já está chegando aí próximo dos 30 minutos, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou terminar o vídeo nessa quarta questão e depois eu faço um outro vídeo falando sobre as outras 4 questões aí do Enem, tá? Que são padrões também, beleza? Então, vamos lá. Aí deu a letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Já é uma questão, pessoal, que você precisa saber
Análise combinatória. E o gabarito aqui veio a letra C, né? Vamos ver aqui a resolução. Aí ele diz o seguinte, olha, deverão ser feitas 4 escolhas. Primeira escolha, carro compacto do estande da entrada com 4 opções. Segunda escolha, carro compacto do estande central com 3 opções. Terceira escolha, caminhonete do estande da entrada com 6 opções. E a quarta escolha seria a caminhonete do estande central com 5 opções, né? O número de possibilidades, né, galera, de formação dos estandes é, portanto, aí ele vai multiplicar, galera, olha só, né, ele vai multiplicar 4 vezes 3 vezes 6 vezes 5, né? Então ele multiplicou aqui, olha, 4 vezes 3 vezes 6 vezes 5, tá? E aí deu esse arranjo aqui, né, galera? Deu esse arranjo aqui de A42 vezes A62, beleza? E aí, galera, o que acontece é o seguinte, olha. Ele pega, né? E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai ele pega e vai transformar isso aqui numa combinação, né, pessoal? E aí ele transforma na combinação e dá justamente esse resultado aqui, olha, que vocês estão vendo, né? Combinação de 4, 2 vezes combinação 6, 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então essa aí seria justamente a letra C, o gabarito letra C, beleza? Aí ele traz a seguinte nota, né? A questão apresenta um tema clássico do Enem muito temido pelos estudantes. Segundo os professores, análise combinatória. Nela, o candidato precisa interpretar com cuidado o enunciado para decidir qual tipo de agrupamento que irá usar. Pessoal, essa questão já é uma questão difícil, tá? É uma questão que eu considero um nível mais difícil. Você precisa realmente se dedicar um pouco mais em questões de análise combinatória, né? Tentar resolver o máximo possível de questões para você pegar o jeito, para você pegar a manha, para que você possa responder uma questão desse tipo aí, né? Então, galera, a gente vai estar parando o vídeo aqui nessa quarta questão. E depois eu faria o vídeo, a parte 2 desse vídeo aqui, tá bom? Para que vocês possam analisar os outros tipos de questões que são cobradas no Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Então já deixe seu like aí para ajudar. Deixe aí nos comentários o que você achou. E aguardem o próximo vídeo, parte 2 aí, beleza? Até o próximo vídeo. Um abraço.